Oi, gente. Hoje é dia da coluna Sextou, que é a coluna em que eu indico para o seu final de semana os melhores livros, discos e filmes que eu tenho visto aí nos últimos dias. A dica de hoje é uma série sensacional, dirigida por um dos meus diretores americanos prediletos dos últimos 30 anos, aí, que é o Gus Van Sant. Estou falando de Feud, Capote vs. The Swans. Tá na Star Plus, na plataforma Star Plus, e vale muito a pena ser vista. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aí no nosso canal, acesse, toque o sininho aí para nos dar aquela força para você ter conteúdos como esse. Hoje eu vou falar dessa série Feud, Capote vs. The Swans. O título é meio estranho, especialmente em português, porque eu não consigo entender muito essa obsessão dos streamings em não traduzir os nomes das séries, né? Feud quer dizer rixa, rivalidade, né? Então, não poderia chamar rixa, Capote contra os Cisnes? Seria muito melhor, mas não. O título é Feud, em inglês, Capote vs. The Swans. É super difícil para as pessoas entenderem, então eu vou explicar um pouco para vocês sobre o que é essa série. Feud é uma série que está na segunda temporada, apesar de ter começado em 2017, e é uma série sobre rivalidades históricas, né? A primeira temporada é muito divertida, fala da briga entre duas grandes atrizes, duas estrelas do cinema nos anos 40 e 50, que são Bette Davis e Joan Crawford. Na primeira temporada, a Bette Davis é interpretada pela Susan Sarandon e a Joan Crawford é interpretada pela Jessica Lange. E é uma minissérie em 8 episódios sobre a briga dessas duas grandes atrizes. É como se fosse a Marlene e Emilinha, né? A versão brasileira seria essas duas grandes divas do rádio que também não se davam bem e tal. E a primeira temporada de Feud é sobre isso e é muito divertida. 7 anos depois, eles voltam, a FX, né, a produtora, com a segunda temporada, de novo uma minissérie em 8 episódios, com outra rivalidade. Eu tô na metade da série e já tô achando eu gostei da primeira temporada do Feud, já tô achando essa segunda infinitamente melhor. Eu diria que é das melhores coisas aí feitas para dramaturgia de séries, digamos assim, desde, acho que Ripley foi o último que me impactou tanto, né? Essa segunda temporada trata da briga, da rivalidade entre o Truman Capote. Truman Capote foi um grande escritor, podemos dizer jornalista, porque ele escrevia muito sobre coisas do dia a dia americano, que escreveu alguns livros muito famosos, escreveu uma pequena história, Breakfast at Tiffany's, que depois foi adaptado no filme Bonequinha de Luxo, né, do Blake Edwards, com a Audrey Hepburn no papel principal. E no meio dos anos 60, ele faz um livro que é um clássico do novo jornalismo, que é o A Sangue Frio, In Cold Blood, que é um livro sobre o assassinato de uma família em que o Capote ele entrevista os assassinos dessa família. E é um livro considerado um marco assim, do jornalismo literário, do chamado novo jornalismo. E o Truman Capote era um cara muito ligado na alta sociedade nova-iorquina, um cara super inteligente, super culto. E o Feud, essa série, trata de uma briga que rola entre ele e as antigas amigas dele, né? Ele era um cara muito, como eu disse, ligado na alta sociedade nova-iorquina, muito amigo dessas socialites, inclusive da Babe Paley, que era mulher de um dos caras mais famosos, mais importantes e poderosos dos Estados Unidos, que é o William Paley, o cara que simplesmente criou a CBS, a rede de TV e rádio CBS. O Truman Capote, ele é muito amigo dessas socialites, você frequenta esse meio das socialites e fica de ouvidos abertos para todas as fofocas que rolam nesse meio. Então ele sabe quem está transando com quem está traindo a mulher, quem está traindo o marido. Sabe, inclusive, quem mandou matar o marido, quem matou o marido, né? E ele resolve, não se sabe porquê, publicar um livro sobre isso. E um dos episódios, um dos capítulos do livro é publicado na revista Esquire. E a partir daí, essas socialites todas se viram contra ele. E aí o filme, que no primeiro episódio é uma adoração delas pelo Truman Capote, vira uma rivalidade brutal com elas tentando, usando todo o poderio econômico e de influência que elas têm em imprensa e mídia em geral, para destruir o Truman Capote. A série é dirigida pelo Gus Van Sant. O Gus Van Sant, grande público, ele é mais conhecido pelo Gênio Indomável, aquele filme Good Will Hunting, que eu nem gosto tanto,
Mas eu acho que ele fez grandes filmes, como o Midnight Cowboy, né, que é sensacional com o Matt Dillon. Ele fez uma série de filmes mais recentes, Paranoid Park, Last Days. Tem o filme dele sobre o Kurt Cobain. Filmes absolutamente sensacionais. Elephant, é um filme incrível. Eu realmente amo o cinema do Gus Van Sant. E ele é o cara ideal para fazer essa série. Por quê? Ele tem uma compreensão desse mundo gay sofisticado, muito apurada. Ele tem um senso de humor muito fino. E ele é um diretor de muito talento para dirigir atores e para criar cenas memoráveis. O elenco desse filme é algo de absolutamente fantástico. Eu acho que eu nunca vi um elenco feminino tão absurdamente bom, né? A personagem principal é Naomi Watts, que faz a Baby Paley. Você tem também a Diane Lane, grande atriz, a Chloe Sevigny no papel de outra socialite, tem a Calista Flockhart e tem a Demi Moore. A Demi Moore tá meio sumida aí das telas e ela faz uma das socialites que entra em conflito, rota de colisão aí com o Truman Capote. E o Truman Capote é interpretado pelo Tom Hollander, um ator que eu confesso que eu nunca dei muita bola pro Tom Hollander, porque nunca tinha me chamado a atenção, mas o que ele faz aqui no papel do Capote é algo absolutamente sensacional. Quem já viu qualquer filme sobre o Truman Capote, já viu entrevistas dele, o cara realmente acertou a mão na interpretação. Ele tá engraçado, ele tá divertido, ele tá sarcástico, ele tá ácido, ele tá venenoso. A voz é perfeita, a interpretação dele. E a maneira como o Gus Van Sant conta essa história é muito brilhante. Assim, se você gosta de cinema, se você realmente vê o cinema, entende o cinema como arte e como uma expressão artística das mais elevadas, essa série, ela te surpreende. Assim. Existem algumas sequências nessa série que são absolutamente brilhantes. Assim. No episódio 2, eu não vou ficar dando muito spoiler, mas o Gus Van Sant faz uma montagem paralela entre duas festas de Ação de Graças. Ação de Graças é um feriado muito, muito popular nos Estados Unidos, muito querido. Ele faz uma festa em Nova York, super luxuosa, habitada pelas pessoas mais chiques e sofisticadas de Nova York, e faz uma festa em Los Angeles, na ensolarada Los Angeles, com um povo meio brega, um povo ligado ao cinema e à televisão. E o Truman Capote queria estar em Nova York, mas ele estava em Los Angeles. E a maneira como ele filma as duas festas e mostra elas numa montagem paralela, com cenas que se alternam entre elas, diálogos que de uma festa que são mostrados em outra festa, o uso da música, as interpretações, os diálogos. Eu vi essa cena 3 vezes, eu vi e depois revi 2 vezes, parei e voltei de tão bem feita que ela é. A série é super emocionante, ela é super informativa sobre esse período da alta sociedade nova-iorquina aí dos anos 60 e 70, e a história é sensacional. É uma história de traições, uma história de violência, uma história de egos inflados e personagens maravilhosos. As personagens femininas são todas incríveis, o Truman Capote é incrível. O Bill Paley, o marido dessa socialite, interpretado pelo Treat Williams, grande ator, também é incrível. Recomendo demais. Feud, Capote vs. The Swans, está no Star Plus. 8 episódios, é uma aula de cinema, uma das melhores séries de novo. Desde o Ripley eu não ficava tão impactado por uma série, eu sou chato para ficar vendo série, e essa realmente me pegou. Recomendo demais. Você curtiu esse conteúdo? Então conheça, por favor, o meu site de jornalismo cultural. Dê uma olhada lá, andrebarciski.com.br. É lá que eu concentro hoje todo o meu trabalho de jornalismo cultural. Escrevo 15 a 18 textos inéditos por mês. Você tem direito, assinando o site, a participar de debates e cursos. Você tem também acesso a todo o acervo gravado de debates e cursos e workshops que eu já dei. Então tem desde aulas sobre história do cinema até como fazer um roteiro, debates super interessantes sobre grandes cineastas e sobre grandes músicos e grandes movimentos artísticos. Acesse lá andrebarcinski.com.br. Valeu, gente. Até a próxima.